Essa semana teve um debate aí entre três canais grandes que eu gosto de acompanhar um vídeo ou outro, dependendo do assunto que eles tratam. Mas o assunto que se levantou nesta semana foi com relação à transubstanciação, que é uma doutrina da Igreja Romana e considerada heresia pelos cristãos evangélicos. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo aqui. Já que esse tema foi levantado em debate essa semana, eu quero aproveitar para deixar a minha opinião aqui também sobre o assunto. Lembrando que esse é um assunto que já vem sendo discutido há séculos e com certeza não será alguns vídeos da internet e menos ainda o meu aqui que vai esclarecer esse assunto. Portanto, essa vai ser a minha opinião, aquilo que eu vejo sobre essa questão. Eu aproveito para dizer que eu não sou católico romano, não sou protestante e nem qualquer outro título que você possa me dar. Eu me considero apenas um cristão e seguidor de Cristo, e eu tenho a Bíblia como regra total e suficiente para a formação das doutrinas da Igreja. Essa doutrina da transubstanciação é uma doutrina da Igreja Romana que ensina que o pão e o vinho na celebração da Eucaristia se transforma literalmente no corpo e no sangue de Cristo no momento em que o sacerdote, na autoridade de Jesus, ele diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Essa doutrina da transubstanciação ela foi confirmada pelo Concílio de Trento entre os anos de 1545 a 1563, que foi o período em que ocorreu esse concílio. Então eu vou colocar aí para você ver o que é que foi definido nesse concílio. Por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a como, com acerto e exatidão, transubstanciação. É isso que ficou definido então nesse Concílio de Trento. Isso significa, segundo a Igreja Romana, que quando o padre ordenado abençoa o pão da ceia, o pão se transforma na real carne de Cristo. E quando ele abençoa o vinho, este se transforma no sangue de Cristo, literalmente. E aí me surge uma dúvida. Se o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo, como que fica o ensino para não consumir sangue? Me veio isso na mente agora. Perceba o seguinte, esse entendimento de que o pão se transubstancia em carne e o vinho em sangue, ele fez com que aqueles que ensinavam isso lá no tempo antigo fossem inclusive acusados de canibalismo. Ora, faz sentido, né? Se você considerar esse ensino da forma como os romanistas ensinam, obviamente que se faz pensar que é uma prática canibal, comer carne e beber sangue literalmente. A principal passagem para defender a transubstanciação é João 6, 53 a 57. Mas essa passagem deve ser interpretada literalmente? Primeiro você deve notar que, desde o início do capítulo 6, Jesus vem fazendo a comparação do pão, e quando Jesus falou em comer sua carne e beber o seu sangue, os judeus ficaram escandalizados, eles entenderam literalmente, assim como fazem os romanistas. Os judeus entenderam que Jesus estava mandando comer sua carne e beber o seu sangue literalmente, e alguns, inclusive, deixaram de segui-lo porque consideraram pesadas essas palavras. Isso prova que eles entenderam literalmente. E é daí que os romanistas tiram, então, essa interpretação. Mas Jesus ele respondeu o seguinte no verso 63, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Comer a carne e beber o sangue de Jesus são símbolos de recebê-lo completamente em nossas vidas. Obviamente que isso
é o que fica mais evidente no texto. Olha, na Páscoa, na última Páscoa que Jesus tomou com seus discípulos, quando ele instituiu a ceia, ele tomou um pão e deu graças. E aí eu pergunto, esse pão que ele pegou lá na Páscoa, quando ele estava instituindo a primeira ceia, esse pão se transubstanciou em sua carne? Evidentemente que não. Então por que hoje temos que considerar que se transforma em sua carne e em seu sangue? Por isso que eu digo que tudo aponta para o simbolismo. Jesus mesmo disse que falava por parábolas. Ele usou muitas ilustrações durante os seus ensinos. Ele usava coisas reais para ilustrar coisas espirituais. E aqui nós temos mais uma vez Jesus usando a forma figurada para ilustrar coisas espirituais. É sem lógica pensar que comemos de fato a carne de Cristo e bebemos o seu sangue na ceia. Mas é assim que o romanismo ensina, é assim que eles acreditam, é assim que eles interpretam. Não é assim que os evangélicos, considerados aí pelos romanistas como protestante, não interpretam desta forma. Outro ponto interessante é que quando Jesus falou em João 6, ainda estava muito longe da realização da última Páscoa, que foi quando Jesus instituiu a ceia e os emblemas do pão e do cálice. Aliás, a prática da ceia do Senhor nos tempos apostólicos não era um ritual religioso como é hoje, não só na igreja romana, mas também nas igrejas evangélicas. Mas isso é outro assunto. O pão e o vinho foram instituídos por Jesus como memoriais do corpo e do sangue de Cristo. Isso está em Lucas 22:19, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Mas o pior erro que eu vejo é que a igreja romana, ela entende que em cada Eucaristia há um novo sacrifício de Cristo por nossos pecados, ou pelo menos como um novo oferecimento de Cristo pelos nossos pecados. Mas isso vai contra o que os textos bíblicos dizem. Em Hebreus 10:10 e também 1 Pedro 3:18, deixa claro que Jesus morreu uma única vez por todas. Jesus não repete seu sacrifício e nós não precisamos dessa repetição. Veja o que Hebreus capítulo 7, do 26 e 27 diz. É de um sacerdote assim como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui está falando de Jesus, que ele se ofereceu uma única vez e que ele é superior aos sacrifícios que eram realizados quando o sacerdote, inclusive, tinha que oferecer primeiro para ele mesmo, para depois oferecer para o povo. Hebreus está dizendo que Jesus, ele não precisou oferecer para ele e o sacrifício que ele fez foi único e suficiente para todo o povo. E nós não precisamos dessa prática que mais se assemelha realmente ao canibalismo para termos Jesus em nós. Em Gálatas, Paulo diz o seguinte: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, conforme os vários textos, e não apenas conforme um ou dois textos, e nem pela tradição, mas olhando realmente vários textos da Bíblia, o que fica entendido é que o pão e o fruto da videira são símbolos do sacrifício que Cristo fez por nós. Isso fica evidente quando Jesus disse que deveria ser feito em memória dele, ou seja, para nos lembrarmos do preço que foi pago por nossa redenção. Os romanistas vão chamar a mim de herege, de estar ensinando heresia, mas eu também posso chamá-los de herege, porque se eles não concordam com a forma como eu vejo, eu também não concordo com a forma como eles veem. Agora, é claro que eles vão dizer, ora, quem é você para contrariar
quase 2000 anos de tradição da igreja. Quem é você para contrariar os padres e os bispos e os papas? Eu não sou realmente ninguém, eu sou simplesmente um cristão, alguém que pegou a Bíblia e leu e simplesmente não consegue ver essa doutrina da transubstanciação nos textos bíblicos. Você pode me chamar do que você quiser, eu respeito a sua opinião, mas eu não consigo ver isso, por isso eu estou aqui apenas passando para você aquilo que eu entendo das Escrituras, aquilo que eu vejo quando eu leio o texto puro e simples da Bíblia. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. Os links eu vou deixar aí na descrição.